acontecimento para a nossa cidade. Esse evento é importante. Senhores membros da mesa, vereadores, servidores, público presente, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, boa noite a todos. Às 19h09, declaro aberta a presente audiência pública destinada à demonstração do projeto de lei do Executivo número 11 de 2023, que aprova o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, PMMA, conforme edital número 5/2023 SL, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1520, de 16 de junho de 2023, na página 45. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente e dos Direitos dos Animais desta Casa, composta pelos vereadores Sônia Patas da Amizade, presidente, Roninha, relator, e Hernani Barreto, membro. Eu justifico a ausência do vereador Hernani Barreto por problemas de saúde. Gostaria de agradecer a presença do senhor secretário Edgar Sasaki, da nossa secretária do Meio Ambiente, Cloude, da senhora Fernanda Scalambrino, bióloga e diretora institucional do Instituto Suinam, do senhor Lucas Alonso, biólogo atuante na conservação e manejo de biodiversidade no Instituto Suinam, dos vereadores Roberto Abreu e do servidor de todo o público que nos assiste pela TV Câmara Jacareí e pelos canais do YouTube e Facebook, não deixando também de cumprimentar todos que estão aqui presentes. Eu gostaria de fazer uma observação aqui. Eu estou muito feliz, eu sou bióloga também, né? Há 30 anos dando aula no Estado, e uma das minhas lutas era realmente tentar incutir na cabeça das crianças a importância de a gente manter o nosso meio ambiente. A arborização da cidade, a limpeza, não jogar nada no chão, porque demora a decomposição e não é fácil, né? As pessoas às vezes não conseguem absorver a importância. Na realidade, a vida das pessoas é tão corrida, né, que não se para pensar no meio ambiente. Esse é o posicionamento que eu tenho. E são poucas pessoas engajadas, né, com relação a essa proteção, tanto do meio ambiente quanto da causa animal. Mas eu vejo que se está crescendo, e quando esse projeto veio parar aqui em Jacareí, eu não tenho muito conhecimento a fundo, confesso, porque eu fico muito voltada na minha causa, que é a minha prioridade, o meio ambiente é a segunda prioridade. Pretendo agora me aprofundar mais, até tirei aqui, tá aqui comigo o xerox para eu me aprofundar mais, e fiquei muito feliz de ter compreendido que realmente Jacareí está levando a sério essa parte de reflorestamento, né, do nosso município, e que mais 3 cidades também ao nosso redor também estão nesse projeto. Eu fico muito feliz mesmo, porque se nós temos árvores de pé, os animais também estão no mesmo lugar.
e eu luto pelas duas causas. Então, parabéns, né, pelas pessoas que estão aqui hoje, e gostaria de perguntar para a nossa secretária Cláudia se você quer fazer alguma observação. Sim. Boa noite a todos. Eu quero, vereadora, agradecer muito a essa comissão, tá, por estar promovendo essa audiência pública, onde os técnicos do Instituto Surinam vão ter a oportunidade de apresentar para a população de Jacareí, né, através dessa audiência pública, que está sendo televisionada, inclusive, a nossa proposta do Plano Municipal da Mata Atlântica. É importante, vereadora, tá, salientar que esse plano ele é um plano para 20 anos, que vai ser revisto a cada 5 anos, mas ele é uma proposta, né, um projeto de governo. Tá? Ele não é uma proposta de uma administração. A ideia é que a gente tenha as diretrizes, tá, para que a cidade de Jacareí consiga preservar e restaurar a Mata Atlântica em toda a cidade. Isso ao longo do tempo. Então, é preciso... Tá? O plano ele traz metas, traz objetivos, é preciso que a gente acompanhe, fiscalize, tá, a implementação do plano. É uma grata felicidade para a gente, a receptividade que a gente teve aqui na Câmara Municipal em transformar esse projeto, tá, né, que é o Plano Municipal da Mata Atlântica, numa lei municipal. A lei, né, com a aprovação dessa casa, vai garantir a perenidade do projeto, ou seja, tá, que ele, ao longo do tempo, seja cumprido pelos governos que virão pela frente. Nós estamos fazendo a nossa parte, né, e vamos deixar aí um plano estruturado para que os que vierem depois da gente continuem esse trabalho. Muito obrigada a vocês aqui da Câmara Municipal, a todos os vereadores, por essa acolhida ao projeto do Executivo. E eu queria só fazer uma observação também. Você que está em casa, plante uma árvore, não é? Muitas calçadas aí cimentadas, muitas pessoas retirando as árvores e não estão plantando no local. Não precisa esperar a iniciativa do Executivo. Você mesmo pode ir lá no viveiro. O viveiro está fornecendo muda, Marcos Maturano? Está fornecendo muda, né? Então, você vai lá, pega a sua mudinha de acordo com o tamanho da sua árvore, da sua calçada, para não explodir a calçada depois, né? Você vai lá, planta uma árvore de grande porte, acaba estourando sua calçada, aí dá problema na fiação, estoura encanamento, então você quer que tire. Então, tudo é uma questão de você plantar uma árvore adequada. Eu acho que a gente tem que entender que o planeta é nosso, não é somente de algumas pessoas que se preocupam com eles. E a gente tem que se preocupar também com as outras gerações que estão vindo. Vereador Roninha. Boa noite, Cláudia, boa noite você que está em casa assistindo, boa noite o secretário do Infra, Edgar Sazaki, e toda a equipe do meio ambiente, representante do SAI também aqui presente, munícipe, e você que está em casa nos assistindo. E agradeço também aí a presença única do nosso vereador aí, Roberto Abreu, e acompanhando essa audiência com muita dinâmica e fazer parte desse trabalho para esse vereador é muito importante, porque eu venho de um bairro que foi praticamente vindo de uma mata, né? Que o Meia Lua era mata quando surgiu. E ali ao redor o que mais tem é matas, né? Passarinhos, animais, então a gente conviveu muito com a natureza. Então fico feliz de fazer parte da comissão e fazer parte desse projeto aí que vai se estender aí por 20 anos na nossa cidade. Muito obrigado, Cláudia. Bom, agora eu convido os biólogos Fernandes Calambrino e Lucas Alonso para fazer a sua apresentação. Boa noite. Podemos começar? Acho que ele só vai colocar. Bom, enquanto ele ajeita ali a apresentação, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, desejar uma boa noite para todos os presentes, vereadores, vereadoras. E, como a Cláudia falou, é uma ótima oportunidade de ter um projeto contínuo, né,
em longo prazo para o planejamento do município, né? Então, a gente vai fazer uma breve apresentação aqui do Instituto Suinam, para quem não conhece, e a gente já entra na importância desse documento, né, do Plano Municipal da Mata Atlântica, e também no resultado desse estudo, desse diagnóstico que foi feito a várias mãos, né, com a equipe técnica, né, da Secretaria de Meio Ambiente, com o Instituto Suinam, com outros parceiros que a gente vai citar aqui ao longo da apresentação. Então, o Suinam ele é uma organização da sociedade civil atuante na transição para uma sociedade mais justa e sustentável. A gente nasceu em 2014 e, de lá para cá, a gente tem estendido as nossas ações nas regiões do Vale do Paraíba e Alto Tietê. Hoje, a nossa sede fica em Guararema, mas hoje a gente tem uma filial aqui em Jacareí, onde nos deu a oportunidade de nos aproximar dos projetos e ter uma atuação mais marcante aqui no município também, né? E a gente tem como propósito desenvolver ações socioambientais por meio da educação, pesquisa e sensibilização, a fim de valorizar culturas e meio ambiente. A nossa linha de atuação está dividida em três grandes temas, né, que é a educação socioambiental, onde a gente desenvolve projetos de educação ambiental, principalmente de formação para educadores, para as escolas municipais e estaduais, né, mobilização e fortalecimento social, porque a gente também enxerga que, para essa mudança, a gente precisa mobilizar mais pessoas, né, para que todas tenham um objetivo comum, converjam para um mesmo objetivo, e a conservação e manejo da biodiversidade, onde esse projeto se encaixa aí com a conservação do nosso bioma Mata Atlântica, que principalmente que é o mais relevante aqui no nosso território. E trazendo um pouquinho dos dados da Mata Atlântica, porque é importante a gente ressaltar que nós vivemos na Mata Atlântica, né? É o nosso bioma, é a nossa casa, é onde a gente reside. E, ao longo desse processo, a Mata Atlântica ela foi sofrendo várias pressões, né? E justamente porque hoje a gente está numa região que concentra 72% da população que está na Mata Atlântica, né? São 17 estados que estão dentro da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica ela abriga 145 milhões de pessoas, né? Então, isso significa que a maior pressão sobre esse bioma, né, é justamente por isso, né? Porque existe uma grande demanda dos seus recursos, dos seus serviços ecossistêmicos, nos quais todos nós somos beneficiados, né? E, com isso, hoje, originalmente, ela cobria 15% do território brasileiro. Hoje, a gente tem 20 mil espécies de plantas identificadas, né? Mais de 2 mil espécies de vertebrados, entre mamíferos, peixes, répteis, aves e anfíbios, né? Com uma geração de 80% da produção econômica ocorre no domínio da Mata Atlântica, e nós temos 1.191 unidades de conservação. E, desse histórico todo, restam apenas 7% de sua cobertura vegetal original. Gostaria só de fazer um comentário rápido aqui. Esse nível, né, e esse índice de biodiversidade que a gente tem na Mata Atlântica. Como a Fernanda bem trouxe, ela trouxe 20 mil espécies de planta. Dessas 20 mil, a gente tem uma característica das endêmicas. Então, praticamente 8 mil dessas 20 mil são espécies endêmicas, ou seja, elas só ocorrem aqui na Mata Atlântica e mais em nenhum lugar. Então, várias dessas espécies elas se encontram ameaçadas de extinção. Então, se elas forem extintas aqui, elas estão extintas do planeta. Só gostaria de ressaltar isso também. E também, como ela bem trouxe, uma outra coisa que eu vou ressaltar, além de todas essas pessoas, né, praticamente 80% do PIB do Brasil está nos domínios da Mata Atlântica, é gerado aqui na Mata Atlântica. Então, a gente vê esse contraponto aí, né, de produção econômica e de biodiversidade e a importância disso no crescimento sustentável, né? É isso aí. E dando continuidade, então, né, da importância da Mata Atlântica, né, para a sobrevivência da nossa espécie, né, não só de outras espécies, mas da nossa espécie também, né? E conservar e recuperar a Mata Atlântica é a chave para os desafios que iremos enfrentar, né, mais para frente em relação às mudanças climáticas, né?
E aí a gente ter outras formas de pensar em relação à geração de economia e de empregos verdes que possam contribuir tanto para a conservação quanto para o desenvolvimento econômico, né, das regiões, né? E falando um pouquinho dos serviços ecossistêmicos que ela presta, né, eles são divididos em 4 tipos de serviços ecossistêmicos, que são o de provisão, de suporte, os serviços culturais e o de regulação. Tá? Pode passar. Falando, então, já voltando para os planos da mata, o projeto ele é uma iniciativa, então, para atender a um item da Lei Federal da Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica ele é o único bioma que possui uma lei protetiva, né? Os outros biomas eles não são assegurados dessa forma. Então, esse é um instrumento legal previsto numa lei federal, a Lei da Mata Atlântica, que garante, então, que os municípios tenham esse instrumento de gestão para a conservação desse bioma. Tá? E aí, de acordo com a lei federal, no artigo 38, os municípios que têm esses planos aprovados, e eles já se torna uma política pública a partir do momento que ele é aprovado no Conselho de Meio Ambiente desses municípios, né, eles serão beneficiados com recursos do Fundo de Restauração do Bioma Mata Atlântica. Então, é importante também para auxiliar o município a gerir e a ter recurso para colocar em prática o plano de ação que é o resultado desse documento. E aí o PMMA ele tem tem uma rede assim, né, inúmeras possibilidades ou benefícios que ele pode contribuir para o município, né? Então, aumentar a Mata Atlântica, né, através da recuperação, conservar os remanescentes da Mata Atlântica, né, ajudar o município conciliar com outros planos, né, diretores do município, como o plano diretor, o plano de bacias, o uso de solos, de licenciamentos e de compensação. Então, ele é um instrumento a mais para que vocês possam gerir aí o território da melhor forma possível, né, conciliando todos esses instrumentos, né? Pode passar. E aí, o Suinam, ele foi responsável por desenvolver o PMMA de 4 municípios aqui do Vale do Paraíba. O projeto Planos da Mata, ele é uma iniciativa da empresa Suzano, juntamente com a SOS Mata Atlântica, onde eles selecionaram instituições ao longo em 4 estados, né, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Espírito Santo. Então, foram selecionados 33 municípios para eles desenvolverem esses planos municipais, né? E aqui no Vale do Paraíba, o Suinam foi responsável por esses 4 municípios, né? Todos eles já estão na fase já foram aprovados, né? Então a gente já passou por essa fase de aprovação. E aí Jacareí dá um passo à frente com a aprovação desse projeto em lei, né? Pode passar. E aqui eu vou passar para o Lucas, para ele falar um pouquinho dos resultados desse plano, tá? E da importância dele para o município. Bom, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Lucas Alonso, sou biólogo. Hoje faço um mestrado em Políticas Públicas, então para mim é uma felicidade estar aqui também. E venho apresentar para vocês os principais resultados do Plano Municipal de Mata Atlântica aqui do município de Jacareí. O plano na íntegra já foi disponibilizado, então eu vou fazer aqui um resumo mesmo dos principais resultados. E para começar, então, eu queria trazer, né, como a Fernanda trouxe, esse plano ele está lá no artigo 38 da Lei Federal, da Lei da Mata Atlântica, e através do decreto 6.660, ele traz o conteúdo mínimo para o PMMA, né, para todos os PMMAs. Vou ler eles brevemente para vocês aqui. Então,
está lá nesse decreto, né, que os planos necessitam ter o diagnóstico da vegetação nativa, contendo o mapeamento dos remanescentes em escalas de 1 para 50 mil ou maior, a indicação dos principais vetores de desmatamento ou destruição da vegetação nativa, a indicação de áreas prioritárias para conservação e recuperação da vegetação nativa e estratégias e ações prioritárias. Então, esse é o conteúdo mínimo trazido aí pelo Decreto 6.660, e conforme eu vou apresentando aqui, vocês vão perceber que a gente foi bem além desse conteúdo mínimo. Então, agora, né, iniciando mesmo, propriamente dito, o PMMA do município de Jacareí. Pode voltar uma, Fer? Só fazer um breve comentário aqui também sobre essa é a foto da capa do PMMA de Jacareí. A gente fez um concurso e o Ivan Almeida ganhou esse concurso, então essa foto é a que consta na capa do plano. Pode passar. Então, trazendo, né, o contexto do PMMA, ele é uma construção coletiva, então aqui a gente trouxe, né, os principais interlocutores aí de todo esse processo, as ONGs, no caso o Suinam, as prefeituras, né, através principalmente da secretaria, também os conselhos, trazendo aí o contexto do Conselho de Meio Ambiente daqui. Então, durante todo o processo, o Instituto Suinam contou com a participação dos técnicos da Prefeitura, das entidades componentes dos conselhos e a Câmara dos Vereadores, bem como munícipes interessados também. Então, a gente fez oficinas, foram várias oficinas durante os processos, fizemos oficinas aqui na Câmara dos Vereadores, inclusive, nas escolas também, então foi um processo bem democrático. Aqui, já entrando um pouco mais na parte técnica, eu trouxe essa imagem de início para mostrar que o município de Jacareí, ele é uma área considerada de muita prioridade para a restauração. Isso quem traz é a SMA 7 de 2017, né? É uma SMA estadual, então gostaria de deixar registrado aqui esse alto grau de prioridade para a restauração, e aí a gente vai entender um pouco mais o porquê durante a apresentação. Então, aqui já entrando na introdução do plano, a gente trouxe a realidade e as perspectivas da Mata Atlântica, e para né, argumentar um pouco nesse sentido, a gente trouxe os 3 relatórios aí, comparando os três relatórios de 2000, 2010 e 2020, que são os relatórios de inventário florestal realizados pelo Instituto Florestal. E aí a gente consegue enxergar nos dados ali que houve um crescimento da vegetação nativa aqui no município de Jacareí, mas esse dado isoladamente ele não nos diz muita coisa, então no próximo slide a gente vai entender um pouco melhor o porquê. Pode passar, Fer. Aqui, então, a gente entra, né, na primeira dimensão do plano, que são os remanescentes de Mata Atlântica, e aí foi constatado que aqui a vegetação nativa hoje do município de Jacareí tem em torno de 9.300 hectares, o que corresponde aí a 20,22% da área total do município. Mais uma vez, só esse dado isolado não nos diz muita coisa, então, ao lado, no outro mapa, a gente consegue ver, né, esse mapa, ele diz para a gente classes de tamanho dos fragmentos. Então, a gente enxerga aqui que desses 9.000, em torno de 9.300 hectares, 6.000 estão distribuídos em fragmentos florestais de 0,1 a 50 hectares. Então, quer dizer, uma vegetação nativa bem fragmentada, ela está pulverizada no município, né? Essa fragmentação, ela pode acarretar aí em alguns problemas ambientais, principalmente no que tange aí como que fugiu aqui o nome? Fluxo genético. Ele impede o fluxo genético, ele isola populações das espécies, tanto de flora quanto de fauna, e isso pode trazer alguns problemas ambientais aí futuros, tanto para
a fauna quanto para a flora, né? Além de trazer alguns outros problemas, né, de espécies de fauna que invadem não, né, porque é a área deles, mas entram nas casas, ou mesmo atropelamento de fauna, né? Ainda na primeira dimensão, a gente caracterizou o meio físico do município, então a gente trouxe informações relacionadas ao clima, o relevo, a pedologia, que são os tipos de solo que existem aqui dentro do município, a hipsometria, que são as diferentes altitudes, clinografia, hidrografia do município também. Então, está tudo caracterizado no plano, vocês podem olhar lá no plano na íntegra, que vai ter todas essas informações constando lá. A gente trouxe também aqui as áreas de risco e fragilidade ambiental, e para ilustrar esse tema, a gente trouxe um mapa da CPRM, que é a Companhia de Pesquisas em Recursos Minerais. Esse mapa ele traz dois principais dados, que são os movimentos gravitacionais de massa, deslizamentos de terra, né? E as inundações. Então, é um mapa bem interessante também aí no que tange a direcionar esforços para evitar inundações e também movimentos gravitacionais de massa. Aqui a gente trouxe também um dado que são as propriedades com cadastro ambiental rural. Isso é uma coisa bem importante também, porque quem tem o cadastro ambiental rural, esses proprietários, eles necessitam constar, né? Eles necessitam declarar reserva legal e também as nascentes e os cursos hídricos que constam na propriedade, e tem um dispositivo de lei que diz que toda propriedade rural, tem algumas outras nuances, mas toda propriedade rural precisa de 20% de vegetação nativa dentro de cada propriedade, né? E também as áreas de APP necessitam de proteção, aí principalmente em torno de nascentes e ao longo de cursos hídricos. Ali é o que a gente chama de mata ciliar, né? Isso também é bem importante. Aqui a gente, então, traz o uso do solo em áreas de APP. Então, aqui tem um dado bem importante também, né? Porque a gente selecionou todas as APPs do município, aqui nesse caso as APPs hídricas, então todo lugar onde tem um curso d'água ou uma nascente, a gente identificou quais os usos do solo dessas APPs. Então aqui constou que o município de Jacareí conta aí com em torno de 6.830 hectares de área de preservação permanente. Desses 6.800, 2.900 contam com algum tipo de floresta nativa ou exótica. E um outro uso interessante aqui que a gente consegue enxergar é o campo pastagem. Ele tem aí em torno de 2.500 hectares de área de APP com pastagem. Isso significa que existem ainda no município muitas áreas onde tem água e nascente sem nenhum tipo de proteção de vegetação nativa. Isso pode acarretar alguns problemas também, e é interessante a gente ter esse mapa, porque a gente consegue direcionar também ações para a restauração. Aqui, então, a gente trouxe também as unidades de conservação aqui do município. Oficialmente, o município conta com apenas uma unidade de conservação, que é a APA da Bacia do Rio Paraíba do Sul, constante ali na porção, a gente consegue enxergar no mapa na porção sudeste e na porção noroeste, lá em cima, né, nesses dois pontos. E ainda falando de unidades de conservação, a gente também trouxe para o trabalho, um trabalho realizado pela Associação Corredores Ecológicos do Vale do Paraíba, um trabalho muito legal, muito interessante. Ele parte das linhas de conectividade que foram feitas para o Vale do Paraíba todo, e justamente com esse enfoque de você ligar os fragmentos florestais, né,
e fazer com que aqueles processos de fluxo gênico funcionem melhor. E aí também foi feito um trabalho específico aqui para o município de Jacareí, também consta no trabalho e no mapa. Aqui a gente entra na segunda dimensão do plano, que são os vetores de desmatamento. Essa etapa foi muito importante, a participação dos munícipes, da secretaria, porque eles que trouxeram mesmo esse contexto local dos principais vetores de desmatamento. Então, a gente compilou essas informações, criou lá uma planilha, uma tabela de acompanhamento, né, com os principais problemas atuais e o que esses problemas podem acarretar no futuro se eles não forem controlados. E aqui a gente trouxe também, para ilustrar, um mapa do uso do solo do município como um todo, um comparativo entre 1985 e 2020. Então, a gente vê aí um crescimento grande da parte urbana do município, esse aumento também na formação florestal e na quantidade de floresta do município, e uma diminuição da pastagem. Mesmo assim, a gente ainda vê que há muita pastagem aqui no município. Aqui também, a gente, entrando no tema mudança climática, a gente trouxe esses dados, que são dados de um questionário que foi aplicado, percepção ambiental, um questionário de percepção ambiental, e nele a gente selecionou aqui 3 perguntas, só para trazer aqui, que é como a população percebe as mudanças do clima aqui no município. Então, uma das perguntas foi, você percebe a mudança nas temperaturas do seu município nos últimos anos? A maioria das pessoas respondeu que sim. Outra pergunta, você percebe as mudanças no regime de chuva do seu município? Mais uma vez, 47 pessoas disseram que sim e 3 que não. Já percebeu eventos climáticos extremos, como ventanias, enchentes, secas no seu município? 44 pessoas disseram que sim e apenas 2 que não. Então, a gente vê que as pessoas estão percebendo essas mudanças do clima aqui no município através desse questionário. Ainda no tema mudança climática, essa aqui a gente fez uma análise do risco climático, foi uma temática também proposta pela SOS Mata Atlântica, em que a gente identificou, a gente sintetizou as informações trazidas nas oficinas, as informações trazidas no questionário aplicado, nos questionários aplicados, e chegou até esse sistema de interesse. Na verdade, foram mais sistemas de interesse, mas a gente trouxe esse aqui para ilustrar. Nesse caso, é a zona urbana e a bacia do Tanquinho. Então, nesse momento, a gente identifica as ameaças, as principais ameaças dessa mudança do clima, as principais pessoas e locais expostas. Através disso, a gente identifica as vulnerabilidades e os potenciais impactos para chegar nos riscos climáticos, né? E também ficou bem interessante esse sistema de interesse, porque a bacia do Tanquinho também foi bastante trazida aí nas oficinas com a população. Aí, só para complementar, que esse tipo de análise acaba contribuindo também para a identificação das áreas prioritárias, né, para a conservação no município. A gente vai entrar, então, agora na terceira dimensão do diagnóstico, do plano, né? Que é a capacidade de gestão, e, nesse momento, a equipe da Prefeitura também nos auxiliou bastante, aí fornecendo as informações, né? Principalmente aí com relação ao pessoal disponível, equipamentos, infraestrutura, fontes de financiamento, os recursos financeiros. Então, a gente conseguiu fazer um compilado bacana para realmente ser uma ferramenta efetiva. A quarta dimensão do plano, mais uma vez, a gente fez esse compilado dos planos e programas existentes aqui no município, trazendo aí esses aspectos positivos e negativos, como ele pode se interligar no Plano Municipal de Mata Atlântica, né, fazendo esse link entre os planos e programas existentes e o Plano Municipal de Mata Atlântica. Então, aqui, levando todos esses contextos em consideração, a gente chegou nessa lista e definição das áreas prioritárias. Então, o município foi dividido em subbacias, e aí a gente fez um cruzamento de critérios
para chegar até essa priorização de bacias. Mais uma vez, essa priorização é importante no momento de você direcionar ações e recursos para a conservação e para a restauração da Mata Atlântica do município. E o plano na íntegra, ele traz todos esses critérios, mas eu acho interessante ressaltar que um dos critérios foi a participação popular. Então, durante as oficinas, a gente sempre levava um mapa e as pessoas iam apontando ali quais eram os principais pontos, vetores e tudo mais, e foi incluído como um dos critérios de priorização dessas bacias. Então, a partir de tudo isso, a gente chegou em 10 objetivos específicos que também foram trabalhados com o grupo de trabalho, com o GT e com a população. Vou ler rapidamente aqui para vocês. Então, ficou objetivo 1, restaurar as APPs, que são as áreas de preservação permanente, e as reservas legais do município. Objetivo 2, proteção e diversificação do uso do solo em propriedades rurais. Objetivo 3, aumentar a cobertura vegetal urbana. Objetivo 4, diminuir a incidência de queimadas no município. Objetivo 5, a criação de unidades de conservação. Objetivo 6, fortalecer o Programa Municipal de Educação Ambiental de Jacareí, o PROMEA. Fortalecer a gestão ambiental, incluindo o Conselho e o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Modernizar a legislação ambiental. Objetivo 9, promover o engajamento empresarial na proteção da Mata Atlântica. E o objetivo 10, elaborar mapa de áreas prioritárias para a restauração da vegetação nativa nos moldes da Resolução SMA 2017. SMA 7 de 2017. Lembrando, né, que todos esses objetivos eles estão relacionados com as ODS, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis aí da ONU. Então, aí a gente elencou e correlacionou, na verdade, tanto os objetivos quanto as estratégias e ações do plano de ação com essas ODS. Então, aí, lá no plano também consta um plano de ação justamente com os objetivos, as estratégias e as ações para alcançar cada estratégia. E então, aí a gente trouxe também a foto da aprovação do PMMA pelo Conselho de Meio Ambiente. E, como a Fernanda trouxe lá no início, o PMMA aprovado pelo Conselho, ele já se torna uma política pública, respaldado aí pela Lei Federal da Mata Atlântica, mas esse passo que está sendo dado aqui em Jacareí é muito importante no fortalecimento dessa ferramenta, né, de conservação e restauração. Bom, e para finalizar, vou ler rapidamente também aqui, porque acho que é uma frase muito boa para encerrar. É a frase da nossa diretora técnica, Fátima Oliveira, e ela traz que o Plano Municipal da Mata Atlântica é um documento vivo e dinâmico, que vai se moldando e aprimorando à medida em que as metas propostas são atingidas e outras são elaboradas. Ou seja, o plano não se finda, ele caminha junto e permeia a dinâmica do município. E aí o Instituto Suinã se sente honrado em poder participar e contribuir na conservação e na proteção da Mata Atlântica aqui do município de Jacareí. Obrigado. Neste momento, eu abro a palavra aos vereadores. Vereador Roberto Abreu, 5 minutos para fazer suas perguntas e questionamentos. Boa noite, Sônia, Roninha, secretária Claude, Lucas e Fernanda. Obrigado pela apresentação. Boa noite, que estão participando aqui junto conosco, aqui na Câmara Municipal. Na verdade, não é uma pergunta, e sim uma afirmação, né, a respeito da importância da Mata Atlântica, porque a gente sabe que nós estamos na Terra comum, né, que a gente chama, né, o planeta, e muitas vezes a gente não analisa que ações que a gente toma agora pode repercutir lá no futuro, né? E existe muito conflito de interesses imobiliários que atacam a natureza sem pensar na preservação. Cito isso porque a gente esteve na coordenação da subprefeitura lá da Dom Pedro, e lá a gente percebe que houve muitas agressões
com loteamentos clandestinos. Mas a questão é assim, a questão da fiscalização, para que esse plano aconteça, como que vocês estão analisando isso? Porque a gente sabe da importância do meio ambiente, né? A Sônia sempre frisa isso muito fortemente aqui na Câmara Municipal, mas acho que isso aí é uma coisa comum entre todos os vereadores, a gente sabe disso, mas a questão dessa fiscalização, porque a gente levou isso no poder público e o Ministério Público faz um acordo e fica sempre, parece que não acontece nada, né? Com a questão das pessoas que infligem os loteamentos clandestinos que atacam até as nascentes, né? Tem muitas nascentes pelo lado de lá. Eu queria saber como que está essa questão da fiscalização para que o plano aconteça efetivamente. Eu posso falar um pouco, aí, se a Claude quiser complementar, tá? Mas o próprio plano, depois com o plano de ação feito, né, os objetivos, as estratégias e as ações, ele tem um capítulo de monitoramento e de avaliação. Então, cada uma dessas ações, elas têm metas, né, tem prazos para serem cumpridos, né, e sugere-se no plano que haja uma revisão, ou seja, um monitoramento dessas ações e uma revisão a cada 3 anos e uma revisão geral a cada 5 anos. Porque, nesse momento, você vai verificar se essas ações estão sendo cumpridas ou não, se não estão, por quê. É por isso que é importante também fazer essa análise, né, da equipe técnica, né? Então, se o plano de ação está condizente com o número de pessoas para poder cumprir, com os recursos, né? Porque isso também tem que estar de acordo com o recurso, né, disponível para as secretarias e com os parceiros. E aí você tem também no plano a indicação de parceiros que podem auxiliar e potencializar essas ações junto com a gestão pública, né? Então, veja que é um grupo de pessoas, né? É uma parceria de todos os lados para fazer cumprir. E o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que vai ser responsável por monitorar essas ações, por analisar se elas estão acontecendo ou não. É por isso que é determinado que o plano da Mata Atlântica ele seja aprovado pelo Conselho, e é o Conselho que vai fazer esse monitoramento, fazer esse acompanhamento das ações e exigir ou entender o porquê que não está sendo cumprido, né? Vale ressaltar que aqui em Jacareí, imagino que já tenham muitas atividades, imagino não, né? A gente acompanha, né? Porque a gente também faz parte do Conselho, então a gente vê que muitas atividades que estão no plano já estão acontecendo, né? Ou estão em vias de acontecer, né? Então, eu convido vocês a olharem essas estratégias e ações, né, com mais detalhamento, que está lá no plano, os prazos que estão lá para cumprir, né, e como vai fazer para cumprir essas ações. E aí a gente consegue, por meio dessa ferramenta do Conselho, dar continuidade, né, e cobrar, né, os responsáveis ali por fazer acontecer esse plano, né? E como a gente disse, né, ele é contínuo e vai estar sempre em transformação, porque a partir do momento que você bateu uma meta, você já trabalha para que outra seja atingida, né? Já atualiza aquelas informações, né? Ou vê que a gente colocou uma meta que não está muito factível, então ajusta para que, naquele determinado ano, você consiga cumprir uma parte dessa meta, né? Viu, vereador? A sua pergunta é absolutamente importante, porque a fiscalização é um ponto extremamente sensível, né, no controle de todas as propostas e ações do governo. Com relação às propostas que estão no plano municipal da Mata Atlântica, esse que nós apresentamos hoje, a nossa intenção é que exista uma comissão técnica, né, dentro da Secretaria do Meio Ambiente, e que, em conjunto com o Conselho do Meio Ambiente, faça o acompanhamento da implementação do plano. Ok? Então, são os objetivos e as metas estabelecidas no plano.
Mas tem uma novidade também que foge um pouco do escopo aqui do Plano Municipal do Meio Ambiente, especificamente, que é uma novidade que o Governo do Estado está trazendo para a gente. Ontem eu estive numa reunião da Genvale e o Governo do Estado se comprometeu a oferecer para o município 3 ferramentas de gestão, tá, na área ambiental e urbana. E um deles é um monitoramento por satélite. É um instrumento extremamente importante que a gente vai ter uma fotografia da cidade, de toda, né, a geografia da cidade, vai definir prioridades através de um software, tá, definir o que a gente quer monitorar, o que a gente quer controlar, e esse satélite ele vai passar, tá, várias vezes pela cidade, e se houver alteração, modificação naquilo que nós entendemos que o município acendeu uma luz, né, de alerta para o município para fiscalização, o software vai nos avisar. É um instrumento absolutamente novo, né, uma ferramenta nova, foi desenvolvida aqui na região, acho que foi no INPE que foi desenvolvida, São José aplicou, com resultado muito bom, e o Governo do Estado resolveu, então, encampar esse projeto e distribuir para o Estado inteiro, para todos os municípios do Estado. A proposta deles é que, até 2024, todos os municípios contem com essa ferramenta para fazer o controle da sua área urbana e rural. É a tecnologia aliada, tá, ao planejamento, né, porque a gente faz o planejamento e a fiscalização ela é realmente difícil. Você faz a fiscalização dos programas e projetos que você previu ali, mas no campo, né, quando você vai a campo, a coisa é um pouco mais complicada pela dimensão do município, não é? E você agregar ferramentas, né, tecnológicas para fazer esse controle é extremamente importante. Então, tem essa novidade que está chegando. O Governo do Estado se comprometeu ontem, em reunião da agência da região metropolitana aqui do Vale do Paraíba, com todos os municípios presentes lá, tem 39 municípios, que até 2024 a gente vai contar com essa ferramenta, e eu acho que isso vai ser, assim, para a área ambiental, de um ganho extremamente importante. Né? Vereador Roninha. Começou, tem que notar o tempo. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite você que está em casa, boa noite, Claude. A minha pergunta e a minha satisfação de estar aqui, a gente está de frente com o pessoal do meio ambiente, aqui a gente vê as carinhas de satisfação e de orgulho pela profissão que tem e pelo trabalho que tem de cuidar aí do paisagismo da nossa cidade, das praças e árvores. Então, fico feliz mais uma vez pela fala dos representantes que veio aqui nos mostrar, e esse projeto de grande importância. Mas quando a gente fala de um projeto desse, que muitos poderes públicos, muitas prefeituras, né, afastam um pouco quando fala de futuro, né? Porque você plantar uma árvore hoje, 15 anos para ela virar uma adulta. Então, ninguém quer fazer nada para 15 anos, quer fazer para o momento, para mostrar o que está fazendo. E quando eu faço parte de uma administração que pensa no futuro, pensa nas próximas gerações, eu volto a falar que fico feliz. E vou plantar uma árvore no próximo projeto que tiver aí de ação de árvore, eu quero ser convidado, quero plantar, porque quando eu tiver com 62 anos, eu quero estar debaixo dela para ela fazer sombra ainda, viu? Que eu só tenho 47 anos, então daqui a 15 anos eu quero estar debaixo dela, fazendo sombra. E a maior dificuldade hoje do município é quando a gente fala em retirar uma árvore, dá dó de retirar uma árvore, é uma pena retirar uma árvore. Então, muitas das vezes, a maior dificuldade hoje do meio ambiente é quando fala que precisa fazer a supressão de uma árvore. Então, quando você fala tirar uma árvore, é como se estivesse tirando uma vida. Então, o que a gente poderia fazer junto ao poder público, junto às empresas, junto à sociedade civil, algo que possa abraçar junto a esse trabalho que vocês vêm representando aqui na nossa cidade, que a cidade abraçou,
para que a gente possa fazer uma recompensação junto à sociedade civil, todas as vezes que for necessário um estudo técnico dos profissionais para poder tirar uma árvore da calçada, uma árvore que está prejudicando um vizinho, um muro, ou uma passagem de um pedestre, de uma cadeira de roda. Então, algo assim, para que a gente possa envolver nesse projeto que para mim, está enchendo meus olhos de alegria, e poder levar para a sociedade civil participar. Quando a gente fala de áreas de APP, lá no Meia Lua, estou usando o Meia Lua porque eu fico mais próximo do Meia Lua. Lá no Meia Lua a gente tem vários setores que foi destinado na época que teve uma moradia. E foi retirado de lá e ficou setor 1, setor 2, setor 3 e ficou os setores. E algum deles foi construído alguns prédios públicos e outros ficou plantado árvore, e um deles é considerado uma APP. Mas a maior reclamação quando vai criar uma APP, na hora do planejamento, foi plantado na época que teve a moradia e a gente perdeu todo o cuidado de estar ali acompanhando o crescimento da árvore. E ela está prejudicando, quando se fala em APP, não pode mexer, não pode nem entrar com a enxada para carpinar. Mas quando fala em fazer um corredor ali amplo, mais arejado, nas beiras dos fundos das casas, né, que está prejudicando, está trincando, está caindo o galho de árvore em cima de casa. Então, quando vem um projeto desse, precisamos abraçar junto e criar junto uma solução para que isso no futuro não aconteça em outros plantios que venham acontecer na cidade, quando falar em moradia próxima. Tem um corredor ali, não sei se já tem esse projeto, se já existe 5 metros, 4 metros de distância, 6 metros, não sei, de algumas paredes, casas. Então, essa é a preocupação do vereador. E, assim, não como crítica, mas sim como sugestão. Porque o projeto, ele é válido para a cidade, ele é muito importante para a cidade. Ele não está falando só do nosso ar que respiramos, está falando das nascentes, está falando da beira de rio, está falando do plantio, do cuidado e da importância que é hoje, que sempre foi, mas a importância que é hoje trazer para o nosso município, a importância que é ter uma mata, ter uma árvore, ter algo próximo que a gente possa respirar melhor, cuidar melhor. Mas assim, quando a gente planta e deixa de cuidar, é muito vago para mim dizer, o projeto valeu a pena. Então, acho que é mais fácil a gente tentar envolver mais a sociedade civil, principalmente no local onde for feito esse trabalho, que, para mim, volto a repetir, encheu meus olhos de alegria. Mas parabéns pelo projeto e que Jacareí abrace, que daqui 15 anos eu quero estar debaixo da sombra dela. Obrigado. Gaston. Mais algum comentário, vereador? Não? Bom, neste momento, então, eu abro a palavra as perguntas ao público. Boa noite a todos. Eu quero aqui parabenizar a Comissão de Meio Ambiente por estar fazendo essa audiência pública. Parabenizar também o Instituto Suinam pela apresentação. Parabenizar a secretária Claude e toda a sua equipe que está presente aqui também. Cumprimentar os vereadores Roninha, Sônia e também Roberto Abreu presentes. E dizer que, na verdade, eu gostaria de destacar realmente, ser testemunha do trabalho que está sendo feito em Jacareí. A partir de 2017, que praticamente estava com uma vegetação de 17% mais ou menos, atualmente, em 2023, né, atingindo mais de 20% aí, né, a questão das matas aqui em Jacareí. Isso é realmente um crescimento muito grande para Jacareí. Então, esse plano que foi apresentado aqui em outras reuniões, foi aprovado aqui também, e com isso, Jacareí tem um plano municipal, e isso é importante justamente porque possibilita muitas vantagens para o município. Não só a questão financeira, muitas vezes através de recursos que poderão vir, mas a cidade, o município de Jacareí ganha muito com a presença dessas árvores, dessas matas aqui em Jacareí. E também, não poder destacar aqui também, parabenizar aqui a ex-secretária Rossana,
assim como também a Claude, que a partir de 2017 para cá, vem fazendo um trabalho na Secretaria do Meio Ambiente. Recentemente, na sexta-feira, Jacareí ganhou o segundo prêmio, ficou em segundo lugar, competindo com vários municípios do Brasil, tá, pelo programa Renascentes, que é um programa que realmente prova o quanto Jacareí está realmente trabalhando em prol do nosso meio ambiente. Então, gostaria aqui, novamente, parabenizar a Claude, a toda a sua equipe, pelo esse trabalho que vem sendo realizado na cidade. Parabéns, viu, Claude? E toda a sua equipe. Realmente eu acho que é um trabalho que tem que ser bem divulgado, né? Muito divulgado mesmo. Aproveitando e parabenizando a Carol também, a Rô presente aqui, né? Carol, eu vejo o seu trabalho, parabéns, viu? De todos os que estão aqui também. Agora é no chat, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Boa noite, pessoal, servidores. Boa noite, vereadores. Vereadora Sônia, vereador Roninha. Sou Eliseu Rocha, da Voz da Comunidade. Vocês já foram lá no bairro, né? Então, pessoal, eu gostaria de comentar, inclusive nós apresentamos ontem na universidade um trabalho voltado para o meio ambiente, né, da professora Nana, Gestão da Qualidade, que ela deu para a gente a missão de falar da importância que as empresas têm na prevenção do meio ambiente, né? E aí a gente foi fazer uma pesquisa numa cooperativa de Jacareí, que eu gostaria de exaltar, porque eles fazem um trabalho bem bacana de reciclagem, né? E poucas pessoas sabem dessa cooperativa e da importância dela. Nós, como acadêmicos, nós fomos conhecer de perto. E eu estou aqui como representante do bairro Parque Imperial, Zona Oeste no todo, e eu gostaria de saber de vocês o que vocês podem contribuir, por exemplo, na conscientização, né, e na divulgação, por exemplo, da gente manter o bairro organizado. A questão de entulho, a gente tem essa dificuldade no bairro, certo? Que vocês falaram de plantar árvore, mas a gente precisa cuidar do solo também, né? A gente precisa, inclusive, lá no bairro, a gente tem uma nascente bem bacana, e a gente, como faz parte do bairro na questão da conscientização, faz parte da área da saúde também, inclusive eu sou delegado gestor da saúde, e nós temos esse trabalho, questão de, acho que o meio ambiente, a questão de educação, saúde também, tá certo? E conscientização, né? Infelizmente, tem poucas pessoas aqui. Eu acho que isso aqui hoje deveria estar lotado, porque é a questão da preservação do meio ambiente, é a preservação da vida, né? O cuidado com a vida. É isso aí. E contamos com vocês mais presentes e nos ajudar lá nessa questão da conscientização, da preservação do bairro. Tá bom? É isso aí. Obrigado. É do Jardim Imperial, Parque Imperial, isso. Ali nós fizemos um plantio de 3.500 mudas na beira do córrego, bem na entrada do bairro ali. Você conhece esse plantio? Chegou a ter contato ali, né? A gente deu início a esse trabalho foi feito pelo Corredor Ecológico, que é nosso parceiro, que está nos ajudando aí, né, nosso parceiro no plantio e no reflorestamento da cidade. Depois da audiência, se você puder passar o seu contato para a gente, nós temos um núcleo de educação ambiental, a diretora de educação ambiental está aqui, né? A gente já fez um trabalho com vocês, a gente se dispõe a conversar com você e ver o que você gostaria que a gente trabalhasse no bairro em termos de educação ambiental. Estamos à disposição. Uma coisa bastante importante que você pode nos ajudar é de nos ajudar a preservar esse plantio que fizemos na entrada do bairro, dessas 3.500 mudas, nos ajudar a orientar a população a não jogar resíduos, né, no córrego, tá, para que a gente mantenha o córrego limpo. Enfim, o que você também tiver de ideias de programas ou proposta de educação ambiental para a sua região, a gente está à disposição para formular e conversar com a comunidade local. Tá bom? Nós que estamos na frente lá, por exemplo, eu, Eliseu Rocha, Eitila Sampaio e o tio Rick, nós somos
uns sonhadores, representantes da comunidade, né? Então, nós participamos, hoje eles não puderam vir, hoje estou aqui representando, justamente para a gente ter esse feedback de vocês. Nós precisamos da aproximação de vocês, né? Por exemplo, eu vi a divulgação hoje no NEA. Falei, poxa, tem que estar presente. Sim. Não consegui vir em outra plataforma de divulgação. Nós precisamos trabalhar mais a questão da comunicação, né? Tem muitas pessoas que, devido ao dia a dia, a correria, não conseguem se atentar a esse tipo de situação, palestras, né? Então, nós precisamos do feedback de vocês para a gente estar passando para a comunidade. E a questão da conscientização, nós precisamos muito de vocês, né? E a gente sempre está fazendo esse apelo do pessoal. Quando o pessoal da ambiental está lá no bairro fazendo a limpeza, a gente procura tratar o pessoal bem, porque são trabalhadores, né? A gente sempre fala, pessoal, o pessoal está no bairro fazendo a limpeza, está na sua rua, o pessoal precisa de tomar água, né? Trate o pessoal bem. E a conscientização também de não ficar jogando, por exemplo, material que possa ser cortante, para não causar danos à vida desses trabalhadores. Então, a gente faz o nosso papel, a gente tem feito o nosso papel, mas a gente precisa da aproximação de vocês e do feedback de vocês, para que junto nós possamos, de fato, melhorar a comunidade. E como nós falamos, né, a questão do meio ambiente é questão de saúde, é questão de vida. Né? Não é só plantar árvore, mas a gente cuidar do solo também, que a árvore vai ficar até mais bonita, tá certo? E aí nós vamos curtir a sombra, né, Roninha? É isso aí. Obrigado, pessoal. Boa noite. Agora eu queria fazer uma pergunta. Está tendo uma divulgação com relação a isso? Vocês vão trabalhar esse tema na escola, levar o conhecimento dos alunos? Então, eu já vou aproveitar e já vou responder a pergunta do Roninha, porque dentro do plano, né, na verdade, o plano ele é um documento da gestão, né, municipal, né? A gente contribuiu com esse estudo, com esse diagnóstico e vamos contribuir ao longo pelo menos, no mínimo de 2 anos, ajudando no monitoramento e nas avaliações e, obviamente, né, com outras ações que a gente conseguir a parceria aí junto com a prefeitura. Mas, dentro dos objetivos específicos do PMMA, né, que o Lucas citou, está o fortalecimento do programa de educação ambiental, né? Então, isso envolve essa questão da sensibilização, né, de estar mais atuante aí dentro, não só das atividades no NEA, mas, né, de forma mais disseminada aí, né, nos bairros, e o aumento da cobertura vegetal urbana, que isso também já está dentro... uma das ações desse objetivo é a elaboração do plano de arborização urbana. Então, provavelmente, vai estar incluindo aí, exatamente, né, das pessoas se sensibilizarem para ter as árvores, né, nas calçadas, o cuidado. Né, às vezes, tem uma árvore que está também, né, danificada, né, e substituir, né, enfim. Mas isso está dentro desse guarda-chuva do PMMA, né? E a gente, como uma organização que atua no território, tendo essas demandas, a gente também pode contribuir aí de alguma forma, né? Mas então está previsto nisso e é importante que isso, né, dê continuidade a partir dessas parcerias, né, locais, regionais, e para conseguir, né, colocar em ação esses objetivos que foram elencados. Tá? Só para complementar a pergunta da vereadora, já existem ações sendo realizadas no município e várias delas vão de encontro com o PMMA. Um dos projetos que a gente desenvolve no Instituto Suinã é a restauração ecológica da subbacia hidrográfica do córrego Quatro Ribeiras. E esse projeto ele contempla tanto a restauração, que é o plantar as árvores, né, reconstituir essas áreas de preservação permanente, como também a educação ambiental. Então, a gente vai nas escolas do entorno dessa subbacia e traz toda essa importância da questão da restauração, do plantar a árvore, de cuidar do solo, né, que é de extrema importância também até para o sucesso da própria plantio da árvore, como o amigo trouxe. Então, a mobilização social também, principalmente desses proprietários rurais inseridos naquela subbacia, que também é um desafio, quem trabalha com restauração sabe que também é um desafio a ser vencido.
Então, existem várias ações já sendo realizadas, não só pelo Instituto Suinã, como também por outras instituições atuantes aqui no município, e todas elas convergem para o plano de ação do Plano Municipal de Mata Atlântica. Porque a primeira ideia que eu tive, quando eu vi o convite, foi levar nas escolas. Eu levei em várias escolas aqui em Jacareí, na esperança que alguns professores, de biologia, ciências, viessem até aqui para tomar conhecimento desse trabalho, Então, por isso da minha pergunta, se está sendo levado nas escolas. Como eu falei, confesso que eu não me inteirei do assunto, porque eu fico muito voltada para a minha causa animal, mas vou procurar me inteirar melhor agora. Mas é difícil, não é fácil. Pelo menos os 30 anos que eu dei aula, não é fácil você incutir na cabeça das pessoas o respeito pelo meio ambiente e olha, é muito triste mesmo quando o Roninha falou, A gente espera que realmente dê certo e conte com a gente aqui o que precisar. Bom? Muito bacana. Bem lembrado, Lucas, a gente com essas atividades, No ano passado, a gente estava presente em 2 escolas e esse ano a gente está na Ganassalli, Tereza Ganassalli, desenvolvendo o projeto de educação ambiental voltada para essa sensibilização em relação à restauração ecológica. A secretária de Educação, Maria Tereza, ela é muito receptiva para as propostas que a gente leva da Secretaria de Meio Ambiente com relação a acessar as crianças e passar a nossa mensagem para esse grupo específico. A gente está desenvolvendo junto agora um projeto muito bacana chamado Esse Rio é Meu. Nós queremos aproximar as crianças, a comunidade escolar, do rio, ou do córrego mais próximo da escola, da região da escola, porque isso vai dar materialidade ao conhecimento, ou seja, as crianças vão visitar o rio, saber por que ele tem aquele nome, aonde ele deságua, aonde ele nasce, qual a vegetação que tem no entorno, se a vegetação está intacta, se ela precisa ser restaurada, a importância de restaurar a vegetação da mata ciliar do rio, a importância de preservar as nascentes para que aquele rio, aquele curso d'água natural seja preservado, e o conhecimento real, o conhecimento na prática e próximo da criança, para que ela se aproprie daquele rio, daquele córrego, daquele curso d'água e diga: esse rio é meu, ele é no meu bairro, ele é perto da minha escola, o nome dele é esse, e a história dele é essa, e a importância dele no mundo é essa. Então, é um projeto bem bacana que a gente está desenvolvendo com a Secretaria de Meio Ambiente, de Educação, que vai tomar a cidade inteira, toda a rede pública municipal de ensino, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, e que tem tudo a ver. Se a gente fala de preservação e restauração da Mata Atlântica, a gente fala da conservação das nascentes, a gente fala da produção de água de qualidade, água em abundância, que vai nutrir nossos córregos, que vai nutrir nossos rios, que vai gerar vida, enfim, é toda a cadeia natural. E a gente está se aproximando cada vez mais com os nossos projetos da Secretaria de Educação. A vereadora tem toda a razão. Quando a gente pensa em disseminar boas práticas e boas ideias, a gente tem que falar com as nossas crianças, porque é ali que a coisa floresce, não é? Você tem toda a razão. É isso, então, se puder, não sei, escola municipal, escola estadual também, não sei qual seria o procedimento com relação a isso, Mas seria bem interessante, que são os maiores, ensino médio, seria interessante, Oi, quem falou? Ah, tá. Você estuda onde mesmo? Você me falou aquele dia. O que você faz? Ah, tá. Legal. Parabéns, de você estar aqui. A gente conversou bastante aquele dia, Mais alguém? Algum comentário? Carol? Romney? Marcos Maturano? Rô? Ninguém? Alguma pergunta no chat? Aí, gente,
É isso que eu falo, tem que conscientizar as pessoas. Eu não vou nem falar... Tem uma pergunta? Ai, que bom, porque, né? Eu vou te falar, viu? Difícil. Acho que eu vou passar para... Posso ler? Eu leio. A Bruna Prado, de Novaes, está dizendo o seguinte: boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos pelo projeto. Gostaria de saber melhor a respeito do pagamento de serviços ambientais, se já os produtores rurais já estão recebendo. Obrigada. Oi, Bruna. No ano passado, a gente aprovou a gente criou o programa Renascentes, né, através de um projeto de lei que foi aprovado nessa Câmara Municipal. E nesta lei, nós criamos também o pagamento por serviços ambientais no município de Jacareí. Isso foi no ano passado. Esse ano, nós estamos trabalhando em cima do decreto que regulamenta, tá, o pagamento por serviços ambientais. A gente deve publicar esse decreto, tá, no segundo semestre, e um edital de chamamento público para os produtores rurais que quiserem se inscrever para receber esse benefício. E a nossa intenção é que, a partir do ano que vem, a gente já tenha implementado o pagamento de serviços ambientais, ou seja, a gente está na fase de regulamentação, né? Abertura do edital para credenciamento, o cadastramento dos proprietários rurais que queiram receber o benefício, e o ano que vem o benefício ele é distribuído de acordo com o montante que o fundo municipal tiver apurado no exercício anterior. O Conselho Municipal do Meio Ambiente é que vai definir, né, direitinho as regras e como é que vai funcionar e quem serão os contemplados, mas a nossa expectativa é que em 2024 a gente dê início, então, efetivamente ao pagamento por serviços ambientais. Se a secretária me permite só fazer um adendo aqui também, o pagamento por serviços ambientais ele também consta no Plano Municipal de Mata Atlântica, então a gente tem estratégias e ações para a gente fortalecer cada vez mais esse pagamento por serviços ambientais. Isso porque o proprietário rural é uma contrapartida muito interessante para o proprietário rural ter nas áreas dele áreas preservadas e receber por isso também. Afinal de contas, ele está contribuindo aí para o fortalecimento dos serviços ecossistêmicos que beneficiam todo mundo, né? Uma outra pergunta de Eduardo Stato. Qual a política pública presente para o Rio Paraíba? O Rio Paraíba é uma APA federal. Tá? O município tem pouca condição de intervenção no Rio Paraíba. O que nós temos no âmbito do município, um projeto que está tramitando, que não tem licenciamento para ser realizado ainda, é fazer um parque linear na orla do Rio Paraíba, aqui na região mais central da cidade, né? Porque o rio corta a cidade de Jacareí. O município não tem autonomia para fazer mais nenhuma intervenção, tá, no leito do Rio Paraíba. Isso aí é de jurisdição federal, tá? A gente não pode nem fazer a limpeza de captuva que tem no rio, né, que é a vegetação natural que tem no rio, mas que tem que ser limpo periodicamente. Só o governo federal, com autorização das esferas federais, é que você pode fazer alguma intervenção ali. Então, por parte do município, não há intervenção prevista no Rio Paraíba. É isso que é bacana as pessoas estarem perguntando, porque essa limpeza da parte do rio que está aqui, está se afunilando, né? Tem que ter, então, essa liberação federal feita. Porque me perguntaram já a respeito disso. Tem liberação federal.
tem que ter liberação federal e tem também uma especificidade exatamente desse trecho que fica entre as pontes aqui da região central aqui de Jacareí. O que acontece? Ali tem um assoreamento muito forte. Recentemente, há uns 2, 3 anos atrás, o DAE ia fazer essa limpeza, tá, da Capituva, mas a draga, o equipamento que desce o rio, não tinha condições de descer ali porque está assoreado. Então, vai primeiro precisar desassorear para depois tirar a vegetação. E isso não é uma atividade da alçada do município, né? A gente tem que esperar os órgãos federais, estaduais, que são responsáveis por isso, para tomar essa providência. Não está na nossa alçada, não tem previsão do município fazer esse tipo de trabalho, que é o desassoreamento daquela região para poder o equipamento entrar e retirar a vegetação, tá? Então, não tem previsão para fazer isso tão cedo. Viu, gente? Vocês estão em casa, vocês têm que perguntar. Muita coisa não se tem conhecimento. Então, antes de ir na internet, no Facebook, falar alguma coisa, pergunta, né? Tem os secretários que vocês podem estar entrando em contato através dos vereadores para estar respondendo, tirando a dúvida de vocês com relação a qualquer assunto. Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Que pena, né? Eu gostaria, assim, que as pessoas de casa, as pessoas que estão aqui, gente, já são envolvidas no meio ambiente, né? Trabalham com isso todos os dias. Mas que bom se daqui a um tempo, né, nós fizermos, assim, uma audiência pública do meio ambiente e chegarem várias perguntas, muitas perguntas a respeito disso. Eu creio que vai chegar uma hora que vai acontecer. A hora que o calo apertar, as pessoas começarem a ver que realmente a coisa está ficando feia, né? E aí, sim, a pessoa vai falar, poxa vida, é o que eu falava para meus alunos, vocês falam que eu sou louca, eu sou muito rígida naquilo que eu falo, né, com relação ao meio ambiente, sempre fui muito rígida com o meio ambiente, e sempre, né, não pode matar nem abelha dentro da sala de aula, né, comigo era não pode jogar papel no chão, papel de bala, enfim, eles acharam que era muito, extrapolava muito nas coisas que eu falava. Falei, bom, daqui a 30, 40 anos, vocês conversam, vocês vão lembrar da professora louca de biologia que vocês tinham, né, que era muito rígida com relação a tudo, né, que é relativo ao meio ambiente. Então, é isso, vamos aguardar daqui a um tempo, né. Roninha, você quer falar? Mais uma? Cadê meus alunos aí de biologia? Vão perguntar. A Beatriz Toledo, a secretaria eu divulguei sobre a audiência nas minhas redes sociais. Só não consegui estar presente devido a estar trabalhando. Obrigada, Beatriz. Renata Mello, boa noite. Falando em despoluição, em que estágio se encontra a limpeza do córrego do Turi? Vamos lá. O córrego do Turi, ele é bem grande, né? A gente fez agora, no começo do ano, tá, a limpeza dos 3 piscinões, né? Que são os piscinões que ficam ali na Avenida Nilo Máximo. Tá? Fizemos a limpeza dos piscinões e de um trecho do córrego do Turi até a entrada da cidade. Essa região aqui, tá? Que fica perto do Jardim Alvorada, Rua Bahia, Rua Minas Gerais, tá? Rua Bahia não, Rua Minas Gerais, não é? A gente vai fazer a limpeza nesse mês de julho. Está prevista a limpeza ali no mês de julho. É um trecho do córrego, né? A gente vai fazendo por trecho, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Mas, nesse semestre ainda, vai ser feito, tá, a limpeza total do Turi e mais uma limpeza, se for preciso, antes do período de chuvas. A gente está se planejando para fazer 2 limpezas nos córregos, nos principais córregos da cidade, tá, 2 vezes por ano. Uma depois do período das chuvas e uma antes do período das chuvas. Então, a gente vai fazer essa limpeza. O córrego ele não está totalmente assoreado, porque foi feita a limpeza dele no final do ano passado, tá, e alguns trechos no começo desse ano. Ele não está totalmente assoreado. O que ocorre é que, com algumas chuvas que aconteceram, né, no mês passado e esse mês, material orgânico, árvore, resto de árvore, tronco, vegetação,
vieram com a água e pararam em alguns pontos aonde tem ponte, canalização, enfim. É preciso fazer essa limpeza, nós já identificamos e vamos fazer essa limpeza entre esse mês e o mês que vem. Tá bom? Roninha. Só quero encerrar minha fala também para agradecer a Claude, o excelente trabalho que o meio ambiente vem fazendo na cidade, como toda a equipe, a Carol, que a gente conhece há anos também no trabalho público, foi mudando de secretaria a secretaria e caiu ali no viveiro e está fazendo um excelente trabalho. Parabéns, viu, Carol? Toda a equipe, o Marcos Maturano é uma das pessoas da equipe que eu mais tenho contato, converso, falo, estou sempre ali cobrando, ele sempre me dando as explicações. Então, eu tenho só a agradecer o trabalho de toda a equipe em nome da Claude, o que vem fazendo aí na nossa cidade. A gente está percebendo, eu saio bastante daqui da casa, ando bastante para a cidade, e a gente está percebendo muita mudança na qualidade do trabalho que vem sendo feito nas podas, nas roçadas de mato, nas qualidades da limpeza de rua. Então, assim, isso também acrescenta muito nesse projeto que vai chegar para a cidade aí para o futuro. E quando a vereadora Sônia fala é uma pena o munícipe não participar, eu falo é uma pena não vereadores participar. E hoje aqui só o Roberto Abreu estando sentado nessa cadeira, olhando aqui na minha frente, eu fico envergonhado. Acho que cada um tem sua obrigação, cada um tem seus compromissos lá fora, mas eu fico envergonhado com a cidade de Jacareí ter 13 vereadores e ter somente o Roberto Abreu aqui representando o município da cidade de Jacareí. Viu, Roberto? Parabéns por você ter vindo até aqui. Cada um tem o seu compromisso, mas eu falo aqui de coração, Sônia, fico muito triste de realmente eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadeiras vazias nessa casa, num projeto tão importante para o futuro da nossa cidade. Mas parabéns mais uma vez, Roberto Abreu, pela sua presença, e a Sônia que está aqui, e o Hernani que realmente justificou a sua ausência. Tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado, e eu saio daqui com os olhos pulando de alegria. Pode ver que meus olhos têm um monte de coraçãozinho aqui, de alegria, por um projeto desse para a nossa cidade. Parabéns, viu? É aquilo que eu falei, né? Duro chamar a atenção de todos, mas a gente não desiste, né? Então, eu agradeço a presença de todos, né? E vocês, né, biólogos, parabéns pelo trabalho. Conte comigo, conte conosco, né? Para o que a gente puder ajudar, tá bom? Eu vivo isso 24 horas, eu penso nisso 24 horas, né? Por incrível que pareça. Minha mãe falou que meu pai falaram que eu tenho que dar um tempo, mas eu não consigo. Então, conte comigo, tá? Eu acho que não só comigo, mas com todos os vereadores, mesmo que não estão aqui, né? A gente vai tentar conscientizá-los também com relação a isso. Então, agradeço muito a presença e às 8h30, né? Declaro encerrada a presente audiência. Uma boa noite a todos. Obrigada a todos os presentes. Obrigada. Oi? Obrigada.